A sofística e o deslocamento do eixo da pesquisa filosófica, do cosmo para o homem. Origens, natureza e finalidade do movimento sofista. Quem é o sofista e o que é a sofística? O sofista significa sábio, e precisamente sábio em cada um dos problemas que dizem respeito ao homem e à sua posição na sociedade. A sofística constitui radical inovação da problemática filosófica, deslocando o eixo das pesquisas do cosmo para o homem. Inaugura, portanto, o período chamado humanista da filosofia grega. Esta nova orientação deve-se, além a causas filosóficas. Os filósofos da natureza não souberam dar uma resposta satisfatória ao problema do princípio, também a causas sociopolíticas, a crise da aristocracia e a ascensão de nova classe social. Os sofistas proclamaram possuir a arte de educar os homens e de prepará-los para a vida política, oferecendo-lhes novas ideias e novos instrumentos. A sofística se agrupa em 4 expressões. A primeira geração dos mestres, Protágoras, Górgias, Pródico; a erística, os sofistas políticos e um grupo de sofistas ligados aos mestres da primeira geração que constituiu a escola naturalista, assim chamada porque, como veremos a seguir, contrapunha a lei natural à positiva. 2. Os mestres. Protágoras, Górgias, Pródico. Protágoras. O homem como medida de todas as coisas. A antilogia e o relativismo. Protágoras de Abdera, nascido entre 491 e 481 a.C., foi o fundador do relativismo ocidental, que ele expressou na célebre fórmula: o homem é medida de todas as coisas. Com isso entendendo que não existe critério absoluto para julgar o verdadeiro e o falso, o bem e o mal, mas que cada homem julga conforme o próprio modo de ver as coisas. Para cada tese é, portanto, possível trazer à baila argumentos a favor e contra, antiologia, e, por conseguinte, é possível, com técnica apropriada, da qual Protágoras se dizia mestre, tornar mais forte o argumento mais fraco. Nisso justamente consistia a virtude, ou seja, a habilidade do homem. Assim, o verdadeiro e o falso, e o bem e o mal perdem qualquer determinação absoluta. Todavia, nem tudo para Protágoras é relativo. Com efeito, se o homem é medida da verdade, é medido pelo útil e pelo danoso. Estes, portanto, tornam-se referências últimas, das quais Protágoras se proclamava mestre. Górgias. O niilismo, a retórica e a arte. Górgias de Leontini, nascido por volta de 485 a 480 a.C., herdou de Parmênides a temática ontológica: o ser existe e o não ser não existe, mas inverte os termos: o ser não existe e o não ser existe. Os pontos-chave de seu pensamento se exprimem nas 3 proposições seguintes. 1. Nada existe. Isto se deduz do fato de que, do ser, do princípio, os filósofos precedentes deram definições diversas e opostas, demonstrando com isso que ele não existe. 2. Mesmo que existisse, não seria cognoscível. O pensamento, com efeito, não se refere necessariamente ao ser como queria Parmênides, mas existem coisas pensadas que são não existentes, como por exemplo a quimera. 3. Mesmo que fosse pensável, o ser não seria exprimível. A palavra, sendo um som, significa, quando muito, um som, mas não aquilo que deriva dos outros sentidos, como por exemplo uma cor ou um odor. Esta doutrina toma o nome de niilismo, enquanto põe o nada como fundamento de tudo. A palavra, perdendo qualquer relação com o ser, não é mais veículo de verdade, mas torna-se portadora de persuasão e sugestão. Se esta ação tem propósito prático, como convencer o público em uma assembleia ou os juízes em um processo,
temos a retórica, oratória. Se, ao invés, tem propósito puramente estético, temos a arte. Pródico, a sinonímia e o utilitarismo ético. Pródico de Cels, nascido por volta de 470 ou 460, tornou-se célebre pela descoberta da técnica da sinonímia, ou seja, da pesquisa dos termos sinônimos e das diferentes nuances de seus significados. Esta permitia elaborar discursos sutis e convincentes nos debates públicos e nas assembleias. Retomou o utilitarismo de Protágoras, ilustrando-o em uma reinterpretação do mito do Hércules na encruzilhada, que se tornou muito célebre. Antilogia. Significa contradição e, segundo Protágoras, designa o método de aduzir argumentos pró e contra sobre qualquer questão, para tornar mais forte o argumento mais fraco. Protágoras se professava mestre em tal arte. Niilismo. É a teoria filosófica que se fundamenta sobre a admissão de que não existe o ser e, portanto, o nada existe. Em geral, do niilismo metafísico segue-se o relativismo gnosiológico e moral, enquanto na ausência do ser não é possível fixar uma verdade e um bem absolutos. Terceiro, erísticos e sofistas políticos. A erística. Degeneração da sofística. Alguns sofistas, abusando da técnica de refutação sem ter qualquer ideal a realizar, perderam-se na pesquisa de jogos de conceitos e na formulação de dilemas insolúveis do tipo dos raciocínios que ainda hoje chamamos de sofismas. Tais sofistas são chamados de erísticos, homens empenhados na briga de palavras. Os sofistas a serviço do poder, denominados sofistas políticos, aplicaram a arte dialética à praxis política e a forçaram à conquista do poder, pondo-se contra a moral e a fé tradicional de modo provocativo. Critias, particularmente, dessacralizou o conceito dos deuses, reduzindo-os a guardas que vigiam interiores, criados pelos poderosos para ter o controle sobre os subalternos. Teorizou também o princípio pelo qual o justo mais não é do que a vontade do mais forte sobre o mais fraco. Nesta mesma perspectiva, Trasímaco de Calcedônia afirmou que o justo é a vantagem do mais poderoso. 4. A corrente naturalista da sofística, lei de natureza e lei positiva. A corrente naturalista da sofística contrapõe a lei de natureza, que reúne todos os homens, à lei positiva, ou seja, aquela feita pelo homem, que ao invés os divide. Hípias e Antifonte foram os dois maiores representantes desta corrente da sofística, e chegaram, sobre estas bases, a formular uma forma de cosmopolitismo e igualitarismo entre os homens, baseados justamente sobre a lei de natureza, colocada acima da lei positiva. 5. Conclusões sobre a sofística. Valor e limites da sofística. A sofística atuou complexivamente uma profunda ação crítica sobre a moral, em sentido relativístico, nihilístico e utilitarístico. Sobre o conhecimento, o logos não leva a uma verdade isenta de controvérsias, e sobre a religião, mas não soube construir alternativa filosófica válida para substituir as criticadas.